Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão de nosso curso bíblico, no qual nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Nesses últimos encontros, nos últimos vídeos, nós tratamos de questões mais genéricas a respeito dos Atos dos Apóstolos, né? Um pouco da sua teologia, um pouco das fontes que Lucas eventualmente utilizou para poder compor os Atos dos Apóstolos, questões de autoria, de lugar de composição, de data de composição. Isso tudo nos ajuda a colocar os pés no chão. Sempre que nós vamos estudar um livro bíblico, é importante a gente ler uma pequena introdução a esta obra, para a gente poder se localizar no tempo, para saber quais são as questões mais importantes desse livro, qual era o contexto histórico em que o autor vivia, porque isso nos ajuda a entender melhor a teologia que ele quer nos transmitir. Essas introduções nós podemos encontrar, por exemplo, nas próprias Bíblias. Antes de cada livro, às vezes, as Bíblias apresentam aí uma pequena introdução. Elas são muito úteis porque, de fato, nos ajudam a nos inteirar melhor dessas questões. No nosso caso aqui, o nosso curso ele tem esse objetivo, né, de nos ajudar a fazer essa leitura um pouco mais ampla, um pouco mais proveitosa do texto da Palavra de Deus. Eu sugiro que nesse dia de hoje vocês tenham uma Bíblia na mão, né? E que vocês já possam ir abrindo nos Atos dos Apóstolos. Porque hoje nós vamos percorrer alguns capítulos dos Atos dos Apóstolos. Como eu dizia, é impossível, são 28 capítulos no total desse livro, e seria impossível nós lermos e comentarmos versículo por versículo. Nós não dispomos nem de tempo, nem de fôlego para isso. E o objetivo aqui também não é esse. Hoje nós vamos dar uma olhada fazer um sobrevoo, digamos assim, em aproximadamente 7 capítulos. São aqueles capítulos que narram dos acontecimentos em Jerusalém. A teologia dos Atos dos Apóstolos pode muito bem se comparar a este lago de águas bem tranquilas. De repente você joga uma pedra no meio desse lago e começa a surgir aquelas ondas que aos poucos vão aumentando, aumentando, até cobrir toda a extensão do lago. Os Atos dos Apóstolos têm mais ou menos este esquema. Existe este centro que é Jerusalém. E dali, onde esta pedra é lançada, digamos assim, o evangelho, representado pelas ondas do lago, vai se difundindo pouco a pouco até chegar aos confins da terra. Na concepção de Lucas, é Roma, né, que é a visão do fim do mundo, digamos assim, na visão do autor de Lucas. Pois bem, então hoje nós vamos falar de alguns desses capítulos que são importantes, porque são os primeiros movimentos do Evangelho, portanto, logo ali na cidade de Jerusalém. Quando a gente abre os Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, o autor nos apresenta diversos acontecimentos que são muito importantes, inclusive, para aquilo que ele vai, para a história que ele vai nos contar. Logo de cara, o autor descreve para nós este episódio da ascensão de Jesus. É interessante que aqui Lucas,
ao descrever a ascensão de Jesus, nós estamos falando de um acontecimento que, obviamente, ultrapassa a nossa compreensão. Nós estamos falando de acontecimentos que são transcendentais, ou seja, acontecimentos que abarcam essa realidade, mas que, obviamente, a superam. Né? Então, você tentar traduzir com palavras humanas este acontecimento da ascensão de Jesus, é lógico que é muito difícil. Então, Lucas, a partir de símbolos, de imagens, portanto, que nos remetem a outras realidades, ele descreve para nós este acontecimento da ascensão de Jesus. E como ele o faz? Vamos ao texto. Tá? Por isso que eu pedi que vocês tivessem uma Bíblia na mão, porque o texto vai nos orientar a partir de agora. Estamos no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 6. O autor diz o seguinte: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? É interessante essa pergunta dos discípulos a Jesus ressuscitado. É interessante que durante toda a narrativa do Evangelho, nós vemos que os discípulos alimentaram uma série de expectativas falsas com relação a Jesus. Por exemplo, quando Jesus começa a falar, e nós quando tratamos dos Evangelhos, falamos isso sobre esses episódios, quando Jesus começa a falar que ele, ao chegar em Jerusalém, ele seria entregue nas mãos dos pecadores, haveria de sofrer, ser crucificado, etc, etc. A reação dos discípulos nunca foi boa. Pedro, quando ele fala isso pela primeira vez, repreende Jesus. Depois, os discípulos começam a discutir quem seria o maior. E pela terceira vez, quando Jesus anuncia isso, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, se aproximam de Jesus e pedem a ele para se sentar à direita e à esquerda, quando ele estivesse no seu reino. Vejam, portanto, o tipo de reinado que os discípulos tinham em mente. É interessante que, mesmo depois da crucifixão e da ressurreição de Jesus, o autor fala que Jesus tinha permanecido 40 dias após a sua ressurreição, meio que completando o ensinamento que ele tinha dado aos discípulos durante o seu ministério público. É interessante que mesmo depois desse tempo, os discípulos continuam aqui a alimentar esse tipo de expectativa falsa a respeito de Jesus. Vejam que eles perguntam pela restauração do reino de Israel. Então, Jesus nunca pregou esse tipo de restauração de um reino político. O reino de Deus ou o reino dos céus é um reino que se estabelece, antes de tudo, dentro de cada um. É quando a vontade de Deus de fato acontece. Essa vontade que é que os homens se amem, se respeitem, se ajudem, vivam como irmãos. E é lógico que quando nós assumimos isso na nossa vida, isso traz consequência no mundo em que nós vivemos. Então percebam que ele não é um reino político, econômico, etc. Né? É algo muito mais profundo do que isso. Mas os discípulos continuam a alimentar esse tipo de expectativa. E Jesus já corrige esse tipo de visão dos discípulos. Ele diz: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Ou seja, esse tipo de pergunta é algo completamente descabido na visão do próprio Jesus. Mesmo porque essa visão de reino não é essa que Jesus vem instaurar. E Jesus diz: não compete a vós saber os tempos e os momentos. Ou seja, se é agora ou se vai ser daqui a pouco, não interessa a vocês. E esse tipo de resposta, hoje, pode parecer muito dura aos nossos ouvidos, ou pelo menos estranha. Mas a gente tem que lembrar, e eu já tive a oportunidade de dizer isso para vocês, que as primeiras comunidades cristãs, elas viviam, ao menos logo no início, né, elas viviam nesta expectativa muito ansiosa da vinda de Jesus. O próprio São Paulo, por exemplo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses,
ele mesmo alimentava a esperança de que ele estaria neste mundo quando Jesus voltasse pela segunda vez, para julgar vivos e mortos. Então percebam que essa resposta seca de Jesus é para poder apertar os parafusos, ou seja, o cristão ele não tem de viver preocupado com esse tipo de coisa. Os tempos e os momentos competem a Deus. O cristão vive desempenhando a sua missão. Qual é a sua missão? Aí a segunda frase de Jesus: recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vejam que aqui, inclusive, nós temos uma espécie de plano de todos os Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, os discípulos que serão revestidos com este dom do Espírito Santo, e este Espírito que vai capacitá-los a serem testemunhas, onde? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam que nós temos de fato. Nós temos aqui essas regiões que são mencionadas pelo autor dos Atos dos Apóstolos. De certa forma, vai ser o mesmo percurso que nós vamos percorrer ao longo desses dias, né, do nosso curso bíblico. Ou seja, é a palavra que aos poucos vai conquistando mais e mais espaços. Depois disso, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Como eu dizia, nós estamos aqui falando de realidades que transcendem este mundo. Aqui, esta imagem da nuvem, Lucas coloca neste contexto da ascensão de Jesus, porque se a gente vai nos textos lá do Antigo Testamento e também do Novo, a nuvem representa esta presença de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, lá no livro do Êxodo, quando Moisés constrói aquela tenda do testemunho, ou a tenda da reunião, né? O sinal da presença de Deus era a nuvem que invadiu o lugar. Depois, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos o Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá em cima daquele monte com Pedro, Tiago e João e de repente uma nuvem os cobriu. Ou seja, esta nuvem mostra que Jesus está entrando, portanto, nesta esfera divina. É isso que Lucas quer nos mostrar através desta imagem. É lógico, a gente fala de céu e terra, mas a gente sabe muito bem que esta é a visão do mundo como os antigos viam, né? Ou seja, nós bem sabemos, nós temos a noção de que existe um universo, a Terra é um planeta, etc, etc. Mas os antigos não entendiam as coisas desta forma. Eles achavam que, de fato, o céu é esta morada de Deus, é o lugar onde Deus habitava. Então é o jeito de se expressar da época, né? Então uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia, e aqui nós temos um dado importante, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. Esses 2 homens, 2 porque para que um testemunho tenha valor, né, na cultura de Jesus, é necessário que 2 pessoas deem o mesmo testemunho. Então nós temos 2 homens vestidos de branco. Essa veste branca fala para nós da ressurreição. Se nós nos lembramos dos episódios da ressurreição, sempre no túmulo de Jesus nós temos lá um anjo, um jovem vestido de branco. Então a veste branca fala para nós desta vida nova, desta ressurreição. Então esses são uma espécie de intérpretes, são hermeneutas da ressurreição. Esses homens, vestidos de branco, lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu. Então, ou seja, ele não fugiu, ele não deu no pé daqui, ele vai para junto do Pai, de lá ele vai enviar o dom
do Espírito Santo, mas um dia ele voltará. É esta expectativa da segunda vinda de Jesus nós alimentamos ainda hoje. Sabemos que um dia, de fato, o Senhor virá na sua glória, né, para julgar vivos e mortos, né? Mas quando isso acontecerá, não sabemos e nem nos interessa saber disso. O que importa é que a gente tem que desempenhar a nossa missão, ou seja, em vez de ficar olhando para cima, esperando Jesus vir, qual é a missão que nós temos? É aquilo que Jesus nos disse: sereis minhas testemunhas. Então vejam que com poucas palavras, o que o autor dos Atos dos Apóstolos está dizendo? Está dizendo que existe esta relação de continuidade entre aquele Jesus que estava no meio de nós e os apóstolos que são suas testemunhas. Na verdade, não somente os apóstolos, e a igreja, que é a sua continuadora, porque é a igreja que dá esse testemunho de Jesus Cristo. Tanto isso é importante que logo alguns versículos abaixo, no versículo 15, nós temos um outro episódio importantíssimo descrito pelo autor dos Atos dos Apóstolos, que é o episódio da eleição de Matias. Judas Iscariotes, que traiu o nosso Senhor, segundo o evangelista Mateus, lá no capítulo 27, versículos de 3 a 10, Mateus nos diz que Judas se enforcou. Aqui nos Atos dos Apóstolos, nós temos uma versão um pouco diferente da morte de Judas Iscariotes. Vejamos então aqui este acontecimento da sucessão de Judas Iscariotes. É interessante que Jesus permaneceu durante mais 40 dias, é o ressuscitado aqui com os seus discípulos, e ele mesmo não tomou a iniciativa de completar o número dos apóstolos. Tá? Mas não quer dizer que não seja uma escolha divina. Tá? Tanto que nós veremos daqui a pouco como isso acontece. Então, o objetivo aqui deste episódio da sucessão de Judas Iscariotes, da eleição de Matias, é mostrar justamente esse protagonismo de Pedro. Pedro, nesses capítulos iniciais, até o capítulo 10º, ele será o grande herói da narrativa dos Atos dos Apóstolos. Depois, no capítulo 10º, ele aparecerá mais uma vez, no capítulo 15, por ocasião do Concílio de Jerusalém, e depois ele desaparece completamente. E aí Paulo assume essa dianteira, né, como grande protagonista. Mas vejam que aqui, nessa primeira parte, ele já logo é apresentado como líder deste grupo apostólico. Então Pedro levantou-se no meio dos irmãos, estou no versículo 15 do capítulo 1, e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que por boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera a sua parte neste ministério. Vejam, ele era contado entre os nossos. Portanto, o traidor não é alguém de fora. Né? É interessante isso que nós veremos. O próprio Jesus, quando anuncia isso, ele anuncia com dor, né, este episódio da traição de Judas. Portanto, era alguém que gozava da estima, da consideração, da proximidade de Jesus. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade. E aqui nós temos esta versão um pouco estranha, digamos assim, da morte de Judas, né? E caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. Então nós temos aqui, em vez de enforcamento, nós temos aqui um episódio de uma espécie de acidente, onde as entranhas de Judas se esparramaram. Existe uma outra versão ainda de um autor antigo chamado Papias, que era bispo de Hierápolis. Ele, no final do século I, início do século II, ele fala a respeito da morte de Judas, dizendo que ele tinha se tornado tão gordo que ele não conseguia passar onde passavam duas carroças. É lógico
que aqui nós temos a questão é de sujar a memória do traidor, né? Isso é compreensível, né? E depois, Papias diz que ele, tendo sido atropelado, espalharam-se as suas tripas. Então vejam que, de qualquer forma, esse tipo de morte trágica é a morte dos traidores, né? É o modo como a comunidade cristã passou a ver esse personagem, né? Como um personagem quase que maldito, né? Por aquilo que ele fez. Óbvio que não queremos dizer, evidentemente, a igreja nunca chegou a afirmar que Judas está condenado ao fogo do inferno. A igreja nunca fez isso. Com o pior dos pecadores. Tá? A igreja proclama que as pessoas estão no céu, mas nunca a igreja disse que alguém tenha ido para o inferno. E, de fato, ele existe, ele é uma possibilidade real, mas aí cabe a Deus julgar para onde cada um, o destino eterno de cada um. Não compete a nós, homens. Tá? Pois bem, Pedro continua dizendo: o fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue. Depois, versículo 21, Pedro continua: é necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu do nosso meio, a começar do batismo de João até o dia que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da ressurreição. Vejam, portanto, que o grupo dos discípulos de Jesus certamente não se resumia aos 12. Os 12 eram, de fato, aqueles que gozavam de maior intimidade. Os próprios evangelistas falam que muitos dos ensinamentos que Jesus dava às pessoas, depois ele explicava as coisas de maneira mais detalhada aos 12, quando ele estava em casa. E esses 12 gozavam de um privilégio particular, dessa intimidade toda especial de Jesus. Mas certamente havia outros discípulos, tanto que, por exemplo, Mateus, no capítulo 10, Lucas nos fala desse envio de 72 outros discípulos. Então, havia certamente outros, e tanto que aqui nós temos, para a escolha do sucessor de Judas Iscariotes, quais são os critérios? Alguém que andou conosco, que testemunhou aquilo que aconteceu, a começar do batismo de João até o dia em que Jesus foi arrebatado aos céus. Então, nós temos aqui pessoas que partilharam essas mesmas experiências com os apóstolos. E nesse sentido, como eu dizia a vocês, apesar de Jesus não ter escolhido pessoalmente o seu sucessor, não quer dizer que o apóstolo Matias não tenha sido escolhido pelo próprio Deus. Por quê? Porque eles apresentaram, versículo 23, 2. José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. Depois de fazerem uma oração, lançaram a sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então contado entre os 12 apóstolos. Vejam, esse gesto de fazer um sorteio, na verdade, é um jeito que a igreja encontrou de dizer que é o próprio Deus quem está escolhendo o sucessor de Judas Iscariotes. Vejam, por que é importante isso? Porque o apóstolo não é ele quem toma a iniciativa de ir atrás de Jesus. É Jesus quem escolhe. A iniciativa é divina, portanto. Então, com Matias não poderia ser diferente. Daí a necessidade desse sorteio para que seja Deus a tomar esta iniciativa de escolher aquele que vai substituir Judas Iscariotes. E assim Matias passa a contar aí como um membro no colégio apostólico. Logo no capítulo seguinte, já narra talvez o episódio mais emblemático dos Atos dos Apóstolos, que é a descida do Espírito Santo, por ocasião de Pentecostes. A festa de Pentecostes não é uma festa uma invenção cristã. O Pentecostes é uma festa judaica, que obviamente nós nos apropriamos dela e demos um significado novo. Né? Para os judeus,
a festa de Pentecostes era originalmente uma festa agrícola, uma festa das colheitas. E é interessante que em alguns textos, no tempo de Jesus, encontrados ali naquelas famosas grutas perto do Mar Morto, na comunidade de Qumran, os textos da comunidade de Qumran falam não de um Pentecostes, mas de três. Havia o Pentecostes do trigo novo, o Pentecostes do vinho novo e o Pentecostes do óleo novo. Então, a comunidade de Qumran fala de três festas da colheita, de três Pentecostes. Isso daqui é um dado importante para nós, porque por ocasião justamente da vinda do Espírito Santo, e os apóstolos vão falar a respeito vamos falar cada qual na língua das que as pessoas conseguem entender, nós veremos que alguns que estavam ali presentes vão caçoar dos apóstolos dizendo que eles estavam embriagados. Isto é uma alusão interessante porque, como eu disse a vocês, existe o Pentecoste do vinho novo. Então, é provável que haja uma associação deste Pentecostes com esta referência que nós vamos encontrar aqui no versículo 13 deste capítulo 2. Pois bem, antes de chegarmos até lá, nós precisamos fazer uma outra consideração ainda sobre esta festa de Pentecostes, que é provável que já no tempo de Jesus, a festa de Pentecostes tivesse ainda um outro significado. Ela também servia para celebrar a festa, o dia da entrega da lei de Deus a Moisés no Sinai. Então, esses dois significados, ou seja, uma festa agrícola e uma festa que marcava a entrega do dom da lei ao povo de Deus, através de Moisés, no alto do Sinai. Então, esses dois significados, com muita probabilidade, estavam aqui presentes por ocasião desta festa. E isso é interessante porque nós veremos aqui diversos elementos que nos remetem justamente ao Sinai, né? Então, vejamos aqui o que o texto nos diz. O texto fala que, tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. A gente sabe muito bem que o dom do Espírito Santo é um dom que é experimentado na intimidade de cada um. Não é um dom espalhafatoso. Às vezes, é evidente que o dom do Espírito ele pode se manifestar de múltiplas formas. Mas aqui Lucas está jogando com o significado da palavra Espírito, que é chamado de pneuma em grego, né? Pneuma, que pode ser traduzido como espírito, mas também significa vento, sopro. Daí esse sinal sensível que Lucas mostra aqui neste texto, ou seja, o ruído de um vendaval. Aqui estamos falando do pneuma, do divino pneuma, do espírito que sopra, não é? Pois bem, então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Esta alusão também é uma alusão bastante interessante de línguas, porque esta manifestação do Espírito como línguas é algo sugestivo, por quê? Porque daqui a pouco os apóstolos vão começar a falar, a dar o seu testemunho a respeito de Jesus. E eu já tive a oportunidade de dizer para vocês isso, né? E agora repito, porque a repetição é a mãe da sabedoria, né? Que a missão do Espírito Santo no Evangelho de Lucas e também nos Atos dos Apóstolos é constituir profetas, é fazer das pessoas testemunhas. Então, esta imagem da língua é algo bastante sugestivo, por quê? Porque o Espírito Santo vai capacitar os apóstolos para que eles falem. Então, a imagem da língua de fogo é algo bastante sugestivo aqui. Versículo 4,
e todos ficaram repletos do Espírito Santo, e o efeito, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Bom, por ora o texto não é muito claro, não sabemos se se trata de um fenômeno de fala ou se é um fenômeno de audição. O texto não é muito explícito nesse sentido. Aqui fala que os apóstolos falavam em outras línguas. Parece que é um fenômeno de fala. Mas um pouco mais abaixo, vejam o que nós vemos, o que o autor apresenta. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Então vejam que aqui já não temos tanta certeza assim se tratava de um fenômeno de fala ou de um fenômeno de escuta. Cada qual os ouvia falar em sua própria língua. Seja como for, né? A missão do Espírito Santo é fazer com que todas as nações recebam o anúncio do Evangelho. Então, a missão, já nesse começo, nesse germe da igreja, é lógico que a igreja ela não nasce aqui em Pentecostes, a igreja nasce na cruz de Cristo. É ali que a igreja é gerada, como diziam os padres da igreja, como Eva saiu do lado de Adão, Adão que estava dormindo, assim também a igreja ela sai do lado de Cristo que dorme o sono da morte na cruz. Pois bem, então a igreja nasce na cruz, mas ela se manifesta aqui por ocasião de Pentecostes. E aqui, logo depois, eles começam a dizer: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? E aí começa a elencar as nações que estavam ali em Jerusalém: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Vejam que a teologia que está aqui por detrás, nós não podemos parar apenas na questão do dom das línguas, como se isso fosse a coisa mais importante. Não, isso daqui é simplesmente um modo que Lucas encontrou para falar do anúncio do evangelho que atinge a todas as nações. Ou seja, a teologia é esta, o Espírito é dado e o resultado é imediato. As nações são evangelizadas. Tá? Depois, vemos aquilo que eu dizia a vocês há pouco. Estavam todos estupefatos, versículo 12. E atônitos perguntavam uns aos outros: que vem a ser isso? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Né? Então, como eu dizia a vocês, um dos Pentecostes era o Pentecostes do vinho. Então, provavelmente, aqui esta alusão que Pedro faz, né, esta alusão que as pessoas fazem aqui ao vinho, certamente tem relação com esse Pentecostes sobre o qual nós mencionávamos. A partir desse momento, de novo, nós temos esta intervenção de Pedro. Esse é o primeiro grande discurso, muito embora aqui, em alguns versículos, né, se fale que todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os concedia, e depois eles anunciam, cada um no nosso próprio idioma, as maravilhas de Deus. Muito embora isso se fale dos apóstolos em geral, Lucas aqui oferece um destaque à figura de Pedro. É importante que Lucas mostre esse papel primordial que Pedro desempenha na liderança da comunidade primitiva.
é ele quem, pela primeira vez, segundo esta história que ele nos conta, vai tomar a palavra e vai fazer esse longo discurso que vai tomar quase todo o restante do segundo capítulo, né? Esse discurso de Pedro, ele está estruturado em 3 partes. Na primeira parte, que vai do versículo 14 até o versículo 21, Pedro tenta desmontar esta argumentação que os judeus estavam construindo de que os apóstolos estavam embriagados. Então, Pedro diz que não se trata de embriaguez. Afinal de contas, eram apenas 9 horas da manhã, não é? Mas Pedro leva para uma outra direção. Pedro diz que aquilo que eles estão presenciando é aquilo que foi anunciado por Deus no Antigo Testamento. E aí ele faz uma longa citação do profeta Joel, lá aqui dos versículos 17 ao 21. Joel, esse profeta do Antigo Testamento, diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecerem prodígios acima no céu e sinais embaixo sobre a terra, etc, etc. Então, para Pedro, então ele desmonta este argumento com base na Escritura. Nós veremos que os discursos dos Atos dos Apóstolos, em geral, óbvio, quando eles são dirigidos a judeus, como é o caso aqui, Pedro está falando para judeus, homens que conheciam, portanto, a Escritura, então tinha sentido ele citar esse texto de Joel. Ele mostra que aquilo que está acontecendo é um acontecimento reservado por Deus para os últimos dias. E, de fato, essa concepção que nós temos de já estarmos vivendo os últimos dias, nós encontramos não apenas aqui, mas em outras obras também. Como, por exemplo, na Carta aos Hebreus. Ali, no começo da Carta aos Hebreus, o autor diz que muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Mas nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, esta consciência de já estarmos vivendo os últimos dias é algo que já fazia parte, digamos assim, desse patrimônio comum dos cristãos. A segunda parte do discurso de Pedro, nós vamos encontrar dos versículos 22 ao versículo 36. Nessa segunda parte desse discurso, nós temos o querigma, propriamente dito, de Jesus, ou seja, Pedro vai anunciar a figura de Jesus Cristo, este homem de Nazaré, né, como este personagem que foi aprovado por Deus. Ou seja, Deus colocou a sua chancela em Jesus de Nazaré. E como Pedro anuncia Jesus? De novo, ele vai citar a Escritura. Então, vejamos. Homens de Israel, versículo 22. Ouvi estas palavras. Jesus o Nazareu foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Vejam, anuncia Jesus Cristo, este homem esse homem de Nazaré, que operou prodígios, milagres e sinais, Deus operou por meio dele, mas vós o matastes. E aqui é que está interessante, que é a parte interessante, que Pedro afirma que a morte de Jesus já estava presente nos desígnios divinos. E, para tanto, ele cita esse texto do Salmo 16. Né? Ou seja, esse texto do Salmo 16 que diz
que o Senhor, eu via sem cessar o Senhor diante de mim, Ele está à minha direita para que eu não vacile, por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta, mais ainda também minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. Vejam, Pedro encontra aqui, portanto, a fundamentação bíblica, né, de que a morte de Jesus estava nos planos divinos. Então, este Jesus crucificado, esse Messias crucificado, que poderia até ser um escândalo para os judeus, ele é apresentado dentro dessa lógica divina. E depois, a própria ascensão de Jesus é fundamentada na Escritura. Quando Pedro, no versículo 34, cita dessa vez o Salmo 110. Então, percebam que Pedro, em alguns versículos, ele cita Joel, cita o Salmo 16, cita o Salmo 110. Por que isso? Essas provas da Escritura são fundamentais. Ele está falando para um auditório de judeus, pessoas que acreditavam na Escritura, e essa forma de argumentar, era o jeito que Pedro encontrou de convencer as pessoas de que, de fato, Deus fez justiça, ressuscitando Jesus dos mortos e estabelecendo-o como juiz e senhor do universo, né? O resultado disso nós vamos encontrar no versículo 37. Ouvindo isso, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, ser batizado em nome de Jesus Cristo não é a fórmula aqui, tá? Não é eu te batizo em nome de Jesus Cristo, não é assim. A igreja nunca batizou dessa forma. Ser batizado em nome de Jesus Cristo significa que pelo batismo nós mergulhamos na morte de Cristo. Nós nos tornamos propriedade dele. Nós nos tornamos membros dele. Nós nos associamos a ele. Nós aceitamos o seu senhorio em nossa vida. Então, é isso que significa ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E o resultado é que naquele dia cerca de 3.000 pessoas abraçaram a fé. É interessante que Lucas gosta de números grandes, né? Ele gosta. Aqui a intenção é teológica, não é histórica. Eu já disse a vocês que ele não é um cronista. Quando ele usa assim esses números de 3.000, né? Esses múltiplos de 1.000 indicam um grande número em geral, né? Mas isso mostra esse sucesso do Evangelho na força do Espírito. Ou seja, uma vez que o Espírito anima a igreja, a palavra é anunciada, não fica sem resultados. Então, essa é a questão, essa é a teologia que Lucas quer nos ensinar. Bom, a partir daí, nós vamos ter alguns outros acontecimentos. Já começam também as perseguições aos cristãos. No capítulo 3, nós temos esta cura de um aleijado na entrada do templo em Jerusalém, né? É Pedro quem cura este aleijado na força da sua palavra, em nome de Jesus. E a partir daí, Pedro e João são presos porque eles pregam a conversão em nome de Jesus Cristo. Eles são levados diante do Sinédrio, no capítulo 4, mas logo são libertados, né? Logo são libertados de maneira até bastante miraculosa, digamos assim. Depois, no capítulo 5, se fala dessa fraude de Ananias e Safira, né? Sobre isso já, inclusive, tivemos a oportunidade de refletir. Depois temos uma outra prisão de Pedro no capítulo 5 ainda, né? Versículo 17, né? Só que eles são libertados de novo miraculosamente pelo anjo do Senhor, e depois disso eles são conduzidos de novo diante ao Sinédrio. Ainda estamos no capítulo 5. E diante do Sinédrio nós temos um episódio interessantíssimo que eu quero trazer e refletir com vocês,
que é esta intervenção de Gamaliel, quando o Sinédrio está ali reunido. Antes de tudo, só um parênteses, a gente fala de Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o órgão máximo de juízo para os judeus. Em geral, ele se reunia nas dependências do templo em Jerusalém. Ele tinha como chefe o sumo sacerdote. Ele era composto por 70 membros mais um, que era o sumo sacerdote, porque a gente sabe muito bem que um tribunal não pode ter número par, né? Ele tem que ter número ímpar para não dar empate no julgamento. Então, eram 71 pessoas que compunham o Sinédrio. Aqui nós tínhamos representantes das mais variadas categorias de pessoas em Israel, as pessoas mais prestigiadas em Israel faziam parte desse grande conselho, desse grande tribunal, e era a instância máxima de juízo. Então, eles não podiam condenar ninguém à morte, eles dependiam do aval do governador romano para poder sentenciar alguém à morte. Mas nós veremos que as coisas às vezes fogem um pouco do controle. Tá? Então, os apóstolos estão ali diante do Sinédrio. Por ocasião desta reunião do Sinédrio, deliberando ali sobre o que fazer com os apóstolos, intervém um personagem interessante, que é Gamaliel. Gamaliel apresenta um critério para poder colocar fim nessa situação. O que diz Gamaliel? Ele toma a palavra entre seus irmãos no Sinédrio, versículo 35, e diz, capítulo 5, versículo 35, varões de Israel, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Antes destes nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto e todos os que lhe deram crédito se dissolveram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas o Galileu na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com esses homens. Soltai-os, pois, se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. E não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Este critério de Gamaliel, vejam que é um critério muito interessante. Gamaliel chama a atenção dos membros do Sinédrio para a história. Ele chama a atenção para outros personagens, ele fala de Teudas e de Judas Galileu. É interessante que isso daqui não é uma invenção de Lucas. Nós encontramos esses mesmos personagens mencionados, por exemplo, num famoso historiador do século I, chamado Flávio Joséfo. Sobre ele eu já falei, inclusive, em outros vídeos. Ele escreveu importantes obras que narram a história do povo hebreu no seu tempo. Por exemplo, as antiguidades judaicas, a guerra judaica, que nós temos aqui, nestas obras, ele menciona esses dois personagens. De fato, eles foram revoltosos, foram homens que conseguiram seduzir o povo, eram personagens carismáticos, que prometiam mundos e fundos, conseguiram um certo sucesso por um tempo, mas logo depois foram assassinados, e o que sobrou deles? Nada. É isso que Gamaliel está mostrando. Veja que a história nos ensina. Se a coisa vem de Deus, a gente pode tentar destruir, que não vai ser destruída. Mas se vem dos homens, ela acaba. Como, por exemplo, Teudas, Judas o Galileu. Ou seja, esses homens foram famosos, mas o que sobrou disso? Nada. Então, esses homens estão pregando em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Deixa. Porque se for de Deus, ela vai adiante. E se for dos homens, ela mesma vai acabar. Esse é o critério interessantíssimo. Quando eu digo
por que eu cada vez mais me convenço que da origem divina da igreja, justamente está aqui a minha convicção. O critério de Gamaliel me prova que a igreja é, de fato, uma instituição divina. Se a gente pensa nos grandes impérios, Roma era uma potência na época. O que sobrou de Roma? Absolutamente nada. E vieram outros impérios, outras nações, né, que conquistaram, que colonizaram, que escravizaram. O que são essas nações hoje? São absolutamente nada. Então, quando a coisa é dos homens, isso se destrói, se desmorona. Mas quando a coisa vem de Deus, e aí a gente pensa na igreja, essa barquinha, né, que fragilmente está navegando nos mares da história, que é sacudida por tempestades, às vezes entra água no seu interior, mas não afunda, porque é nosso Senhor que está no comando. Então, se a coisa é de Deus, e vejam, que nesse sentido, que os piores inimigos da igreja a gente sabe que não estão fora, né? Os piores inimigos estão dentro. Então, se a gente não conseguiu destruir a igreja nesses 2000 anos de caminhada, minha gente, é sinal de que, de fato, a coisa vem de Deus mesmo, né? Mesmo. Por fim, o último episódio que eu gostaria de considerar com vocês é justamente o martírio de Estevão. No capítulo 6, se narra aí esse conflito que surgiu na igreja de Jerusalém entre os de língua hebraica e os de língua grega, os cristãos de língua hebraica e de língua grega, que diziam que os apóstolos estavam dando privilégios mais aos judeus, né, de língua hebraica do que aqueles de língua grega. Então, para poder dirimir essa questão, os apóstolos escolhem os 7 famosos diáconos para que eles se dedicassem mais à pregação da palavra de Deus e tivessem mais disponibilidade para isso. Um desses famosos diáconos é Estevão, que aqui é apresentado cheio de graça e de poder, que operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui, no capítulo 6, o autor fala para nós desses ciúmes que Estevão começou a despertar em alguns judeus. É interessante que hoje a relação, óbvio, entre judeus e cristãos, né, é uma relação pacífica, de colaboração. Nós amamos os judeus e, como diz o Papa João Paulo II, né, eles são os nossos irmãos mais velhos, né, e assim que nós os vemos, respeitamos a sua história, a sua tradição religiosa, de todas as outras religiões, sem dúvida alguma, eles são os mais próximos a nós, né? Agora, de fato, nos primórdios do cristianismo, eles eram, sem dúvida alguma, nossos piores inimigos, né? Por quê? Porque muitos judeus, inclusive, deixavam a religião judaica para aderir aos cristãos, e isso gerava ciúmes, contendas, desentendimentos. Além do que, nos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros decênios, melhor dizendo, do cristianismo, judeus e cristãos tinham uma convivência muito próxima. Os cristãos frequentavam sinagoga, frequentavam o templo, né? Então, é normal que houvesse então esses desentendimentos ali entre eles. Então, Estevão, ele é acusado por falsas testemunhas que são subornadas contra ele, né? É interessante que também o próprio Jesus, ele teve falsas testemunhas a seu encalço, né, contra ele no seu julgamento. Então Estevão também teve falsas testemunhas que diziam que que Jesus haveria de destruir o templo e modificar os costumes que Moisés nos transmitiu. Era isso que as testemunhas diziam. Então, no meio do sinédrio, né, Estevão começa a apresentar a sua defesa. É curioso que eu convido depois vocês fazerem a leitura do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, que é praticamente todo ele o discurso de defesa que Estevão faz diante do sinédrio. Nós esperaríamos uma argumentação mais favorável ao próprio Estevão, mas curiosamente nós não temos isso aqui. O que nós temos? Estevão, no seu discurso, faz uma espécie de síntese da história da salvação. Ele começa lá com Abraão, que foi tirada da Babilônia, ele diz aqui, da Mesopotâmia, né, é o termo que ele usa.
foi tirado da Mesopotâmia, foi colocado nesta terra por Deus. Deus que, por meio da circuncisão, fez um pacto com Abraão. Depois ele fala dos outros patriarcas, fala de José, do Egito, que foi, de novo, a inveja dos irmãos, vendido como escravo. E depois, graças a isso, ele introduziu o povo no Egito e lá viveu por 400 anos. Depois fala de Moisés. Depois fala que Moisés, ao completar 40, que cresceu na corte, ao completar 40 anos, foi dar um passeio, viu um judeu maltratando o outro, viu um egípcio maltratando um judeu, e ele matou o egípcio. E no dia seguinte, ao passar lá, viu 2 judeus brigando, ele tentou corrigi-los, e os judeus disseram: quem te constituiu juiz contra nós? Então Moisés foge, e este mesmo Moisés que foi rejeitado pelos judeus, ele é incumbido por Deus para ser o libertador. Depois fala de Josué, etc. Depois fala de Davi, etc. Vejam que nós temos aqui uma síntese da história da salvação. Ele não está preocupado em fazer uma defesa pessoal aqui. É interessante isso, esse conteúdo. Na verdade, o que Estevão está fazendo aqui? O conteúdo básico desse discurso de Estevão nós encontramos no versículo 51, capítulo 6, versículo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, aquilo que está acontecendo agora, vocês estão rejeitando Jesus, não é de agora. Vocês nunca quiseram ouvir a Deus, vocês não queriam ouvir já os irmãos que venderam José, já os judeus que não queriam aceitar Moisés, aquela geração pecadora do deserto, etc, etc. Vocês sempre rejeitaram a palavra de Deus. Ou seja, agora está simplesmente acontecendo aquilo que vocês sempre fizeram, né? Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Vejam que é uma acusação muito dura essa que Estevão faz. E o resultado disso qual foi? Todos começam a ranger os dentes contra ele, de raiva. E ali, como eu dizia, apesar de o Sinédrio não ter esta autorização de condenar ninguém à morte, o resultado é o quê? Estevão, ainda falando, né? Repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja que interessante isso. No céu, que é a morada de Deus, Jesus de pé à direita de Deus. Esse lugar à direita significa que é um lugar de honra, de prestígio, à direita de Deus. Ou seja, esse Jesus que tinha sido crucificado pelos judeus. Ou seja, se Estevão está dando esse testemunho de que Jesus está à direita de Deus, significa dizer que os judeus não estão do lado de Deus, não estão da parte de Deus, digamos assim. Então, uma acusação muito severa esta que Estevão faz. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Veja que aqui não se trata de um julgamento formal, se trata de um linchamento. Tá? Então, ele foi linchado pelas pessoas. E aqui, esse capítulo é um capítulo interessante porque funciona como um capítulo de gancho. Porque aqui, pela primeira vez, é mencionado um personagem que depois vai dominar toda a narração dos Atos dos Apóstolos. Versículo 58 ainda, né? Segunda parte. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, esse personagem aparece aqui, depois ele reaparecerá, né, ainda Saulo, e ele vai dominar toda a segunda parte da narrativa. Então, como vocês podem perceber, esses acontecimentos são importantes. Por quê? Porque a partir dessa perseguição de Estevão, né, desencadeou-se, capítulo 8, versículo 1,
desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Assim nós concluímos essa nossa primeira jornada aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos. Como eu dizia a vocês, nós vamos ler esses acontecimentos da igreja em Jerusalém. A partir do capítulo 8º, o autor já não fala mais apenas de Jerusalém, ele fala desta expansão do evangelho, que acontece justamente motivada pela perseguição aos cristãos em Jerusalém. Então, a partir dali, com a fuga dos cristãos, eles fogem, mas a consigo eles vão levando a palavra, vão semeando o evangelho por onde quer que passe. E assim, a palavra vai conquistando novos espaços. Mas isso daí são cenas dos próximos capítulos. Então, convido vocês a lerem esses 8 capítulos iniciais para que vocês possam se familiarizar um pouco mais agora, fazendo uma leitura mais aprofundada desse texto. Então, faço votos de que esse nosso comentário tenha ajudado vocês a terem uma visão um pouco mais harmônica a respeito desse texto tão belo dos Atos dos Apóstolos. Então, fiquem com Deus. E até a nossa próxima semana, se Deus quiser, com mais uma etapa desse nosso curso bíblico sobre os Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos vocês.